E aí, Wesley, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Vamos pro feedback do teu exercício aqui. Eu já abri o rosto e abri a armadura e coloquei os dois junto, tá? É, Parabéns, cara, tá indo muito bem. É, Nem sei se eu vou ter muito o que te ensinar, se tá indo muito bem. É questão só de tempo até ficar igual ao concept. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui que a gente pode melhorar ainda. Em relação ao rosto, é, acredito que os olhos talvez um pouco, deixar um pouquinho mais para baixo, que ele vai ficar mais parecido com o concept. Trazer a orelha um pouco mais para fora também. Tem um pouquinho mais de massa aqui. E é isso aí, cara. Eu acho que, sinceramente, tá ótimo. O que você pode fazer é continuar seguindo com um detalhamento, né? Vim aqui, ó, vamos puxar isso aqui mais para cá, puxar isso aqui mais para cá. A gente pode ir seguindo com um detalhamento. Esse aqui é um detalhamento que eu gosto bastante de fazer, que é segurar Alt, né, com o Dan Standard e fazer esses riscos aqui. Eu gosto bastante de usar esse estilo aqui. Parece que a pele tá sendo puxada, né? Aqui também. Por enquanto não precisa aumentar a subdivisão. Depois que você ficar um tempinho detalhando, aí você pode. Mas enquanto tá aceitando o polígono de boa, pode continuar detalhando. E assim, como você já atingiu praticamente o concept, né? Se eu botar aqui, por exemplo, um skin shade, né? Ó, já tá no concept, tá a mesma coisa já, né? Não tem muito que. Só se fosse bem chato pra dizer que tem uma coisinha ali ou outra, mas é questão de milímetros, né? Tipo a pálpebra de baixo aqui, tinha que ser um pouco maior, tinha que ser cortada pra cá, mas só pra ser bem chato, assim. Então acho que nem precisa. Acho que a gente nem precisa se preocupar mais na questão de atingir o concept que você já atingiu. Isso aí você já mandou bem, muito foda. Isso é uma coisa muito difícil, que o pessoal demora muito. Então você já tá num nível bem legal. Então acho que agora é só você seguir detalhando e, sinceramente, cara, pode até colocar uns detalhes que não estão no concept, tá? Pode até fazer uma brincadeira aí de algo que não esteja no concept, já que você já atingiu ele aqui, né? Então, se a gente detalhar um pouquinho mais, ó, tá vendo como vai ficando com mais peso? Ó, um pouquinho mais de trabalho já foi melhorando. A gente pode colocar um pouquinho mais de clay aqui também, ó, como se ele tivesse com a língua meio que presa. Você pode pegar o pinch e aumentar o brush modifier para 100, tá? E começar a
pincelar, que você vê que além de juntar os polígonos, ele também adiciona um pouco de massa. Então é legal esculpir dessa maneira também. Aprendi com o professor Rafa Souza. Né? Então aqui a gente pode ir mais liberdade, sem ficar muito preso ao concept. Pode pegar outras referências. Uma pessoa que faz isso aqui excepcionalmente é o Rafael Grassetti, né? Aliás, o que que ele não faz excepcional, né? O cara é muito foda. Então vai lá e pega bastante referência dos sketches dele que tem na, no, na página, na página, no site dele tem bastante sketch legal. E ele faz muito bem esses detalhamentos de pele, com dente assim, ele faz realmente de um jeito bem incrível, né? Então, ó, um pouquinho de trabalho já aí pesando o modelo. Então, abrindo tem um modelinho aqui o que eu acho que eu vi. Ah, tem uma versão de lado do rosto também. Vamos olhar aqui. E, ó, você já fez a base muito bem. Pode seguir colocando, ó, colocando detalhe aqui sem medo de ser feliz. Pro olho você vai precisar de mais polígono, né? Então lá na frente a gente aumenta um pouquinho. A parte do olho ali. Senão começa a ficar legal a brincadeira, né? Depois a gente quebra a simetria também disso aqui. Que fica mais legal também. Mas, enfim, cara, eu não vou ficar me delongando não, prolongando muito aqui nessa parte aqui, porque você já tá mandando bem, então é só continuar o teu trabalho que tá ficando lindão isso aqui. Depois, quando você dar um Ctrl D, você pode colocar mais detalhe ainda, né? Um brush que eu gosto muito é esse Deco aqui, ó. Eu acho que ele faz uns efeitinhos bem legais. Quando você mistura ele com o Dennis Standard.
Tá vendo? Então, vai ficando bem legal, né? Esse nariz a gente pode forçar mais aqui também. Show. E aí vai, né? Bota a musiquinha e vai que vai. E também não esquece de dar um tapinha nesse pescoço aqui. É, ele tá ficando muito bom, só que como a gente marcou muito o rosto agora, ele ficou um pouco sem detalhe, né? Então, deixar um pouquinho mais forte aqui pelo menos, sabe? Colocar umas ruguinhas ali e tal. Já vai, já vai melhorar bastante. Ó, então já deu uma melhoradinha, já ficou mais HD, né? Nada que você não faça muita facilidade também. Então agora vamos pro corpinho. O corpinho eu já vi alguns probleminhas a mais. É, uma das coisas que me incomodou bastante foi esse bíceps aqui, tá? Então assim, o que acontece? A pessoa que não conhece, eu não sei se você conhece ou não conhece, mas estou falando, a pessoa que não conhece muito de musculação, ela tende a pensar que a pessoa quando fica com o braço grande, isso é uma ilusão, né? Isso não acontece. O braço acaba ficando para cá, e daí o antebraço para cá e o ombro para cá. Isso aqui é uma visão bem simplificada que teu cérebro faz de algo que não é assim, né? O que acontece quando a pessoa tem muita massa muscular e pouca gordura, o ombro ele salta, tem um corte no tríceps, né? E, e acontece que esse corte que tem no tríceps, deixa eu pegar uma foto aqui. Aqui, esse cara que é chamado, o nome dele é Mike Chang, ele não é tão forte nem tão definido, né? É um cara atlético assim, mas dá pra ver um pouco disso, né? Eu peguei ele, não peguei um cara extremamente definido pra não ficar uma coisa exagerada. Mas ele mesmo que não é tão definido e tão forte, dá pra ver que no ombro, ó, tem essa sombrinha, né? Então, o deltoide dele é bem marcado, né? Então, essa parte que vai pro lado aqui, na real é o tríceps e não o bíceps que a gente tá vendo, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a ganhar asa, começa a ganhar dorsal, o braço vai abrindo para um lado, para o outro, e é como se o braço desse uma pequena rotacionada, né? E vai mostrando mais o tríceps. Então dá aquela ilusão que o braço é um monte de pelota. Então foi mais ou menos o que o teu cérebro deve ter traduzido para você aqui, né? E, e ficar estranho assim esse bíceps, né? Fica bem estranho. Tem uma outra referência aqui que eu nem sei quem que é esse cara aqui. Deve ser o negão do WhatsApp.
Então, mas olha só, ele é uma referência boa porque o bíceps ele é um bíceps, né, é um pouquinho definido e um pouquinho forte, e dá pra ver que não tem nada indo pro lado aqui, né? Não acontece isso, que acontece que o deltoide está aqui forte, aí um pouquinho do tríceps aparece, só que o braço, o bíceps, por maior que seja, ele vai continuar sempre sendo reto. O que faz esse braço parecer forte é essa veia daqui. Se tirar essa veia daqui, ele já ia parecer uns 40% menos forte. E isso aqui, ó, essa simples marcaçãozinha mais escura aqui faz o bíceps parecer forte. Se eu tirar essa marcação, suavizar isso aqui e tirar essa veia, não vai parecer tão forte. Vai parecer pelo menos 60% mais fraco, né? Então, olhando o teu agora, olha que estranho, ficou tipo solto assim, sabe? É, o bíceps ele tem que vir lá de dentro. Vem lá de dentro. Mais que eu seja que isso aqui é meio que um alienígena, né? Vamos dar uma diminuída também nele. Aí tem o deltoide aqui, que você fez certo. Dá um polishzinho aqui. Ele ainda está meio aberto. Vou dar uma fechada. Aqui já está melhor. Né? Então o que deixa o braço grande é o tríceps. É esse músculo aqui de trás, ó, que ele pega ali atrás e pega aqui o interior também, né? Então ele pega tudo isso aqui, ó. Que tudo isso aqui é tríceps, ó. Então, por isso, quando o cara quer deixar o braço grande, ele tem que treinar tríceps e não bíceps. O bíceps vai deixar o braço mais desenhado, mais bonito, mas o braço grande vai ser por causa do tríceps, né? Então, por exemplo, se a gente pega o Kevin Levron, é um bodybuilder, foi um bodybuilder muito famoso. Aliás, ele é um bodybuilder muito famoso, mas hoje em dia ele estava competindo, aí parou de competir e agora ficou mais velho e voltou a competir. Se a gente dá uma olhada nele, o que deixa o braço dele extremamente, grotescamente gigante é o tríceps. Olha como o tríceps quase pula para frente do bíceps, ó. Ele vem lá de trás e não tem mais espaço para ele crescer, ele está vindo quase para frente aqui já. Então isso aqui é genética. Olha lá, além de muito treino, óbvio. Mas repare que em todas as poses que ele faz, o tríceps chega a ser bizarro, né? Quando ele faz essa pose aqui dele que é a favorita, o braço dele fica muito grande, né? Porque o tríceps é muito largo. Então, cara, é quase um tronco, outro tronco e mais um tronco, né? Então o cara fica muito, um shape muito bonito, né? Assim, de competição. É, aqui quando ele tava no auge dele, né? Então dá pra ver que o tríceps quase toma a cena. O nosso modelinho, ele não é nenhum bodybuilder, mas é bom a gente saber esse tipo de coisa. Porque um dia quando você fazer um ogro, um orc, uma coisa assim, tu tá ligado nisso. Então vamos cavar mais isso aqui. Cavoca esse sovaco aqui com vontade. Maravilha. Então olha como é que tava o bíceps antes. Bem estranho, né? Ele nunca vai pra cá. Ele vai ficar reto. Reto. E vai ter um cortezinho. É reto que eu digo, não é com uma régua, né? Mas é mais ou, opa, mais ou menos assim, ó. Tá? E nunca assim. Um feijãozinho. Como você tava fazendo. Ó, assim tá um pouquinho melhor já. De resto, a dorsal você fez muito bem, né? Porque ela tá aparecendo aqui. Isso que é muito importante. Então significa que já conhece um pouco de anatomia. Agora, essa parte
do meio do peito aqui a gente pode incrementar, ó. Vi que você dá dando uma incrementada, coisa que não tem aqui nem aqui. Isso aqui é design, isso aqui eu gosto muito de fazer, ó. Pode continuar com essa ideia aqui que fica muito legal. Outra coisa que eu gosto de fazer é pegar o Dennis Standard com um pincel bem grande e dar uns cliques aqui, ó. Nessa região, eu gosto de marcar o abdômen com isso. Depois eu pego o Standard, bem grande também, e marco um pouco aqui, ó, a caixa torácica. Eu gosto de fazer isso. É... Gosto pessoal. Eu, por esse cara ter a cintura tão fina, com, com a asa aparecendo e tal, de lado eu não gosto que ele seja tão grosseiro assim. Acho que ele pode ser mais estético de lado. Ó, muito melhor assim. Vai ser muito mais ágil, né? Então a gente pode deixar a caixa torácica dele grande, mas não tão grande a de largura, né? Mais bonito, fica mais bonito cinturadinho. Aqui é o grande dorsal, lombar, trapézio. Aí vem os romboides, deltoide posterior. Beleza. E outra coisa que, deixa eu ver se eu posso melhorar isso aqui. Vamos pegar o mescla laço. Seleciona um braço aqui. Deixar um pouco mais junto, tava achando muito longe. Tá, eu sei que isso aqui talvez dificulte você. Deixar mais dividido aqui, mas eu acho que assim fica melhor, tá? Se você deixar um pouquinho mais forte também, você pode vir aqui atrás do tríceps, ó. Colocar mais massa aqui, ó. Eu, modéstia à parte, tenho o tríceps inacreditavelmente imenso. Praticamente de um bodybuilder. Brincadeira. Mas eu realmente tenho o tríceps bem forte, que eu sempre gostei de treinar tríceps. Então essa parte aqui, ela é bem para fora. Então essa parte vir bem para fora, não significa que o bíceps também vá, né? Então isso é uma ilusão que nossa cabeça tem. Então agora acho que quando você for esculpir outro personagem ou ver mesmo o trabalho de outro personagem, você vai estar bem mais ligado em relação a isso, né? Então o trabalho do peito teu aqui, ó. Teu não, né? Do cara. Você pode continuar fibrando como estava fazendo, que tá ficando muito bonito, ó, Wesley, tá? Pode pegar o Paint também com o Brush Modifier 100% e dar umas pinceladas também que melhora. Tá, ele inclusive, é, ele tem essa caixa, isso aqui tem mais massa aqui, ó. Você pode testar uns designs aqui que fiquem interessantes.
Próxima aula já coloco essas bolinhas aqui também. E cara, eu acho que é isso aí. Agora a gente pode começar a fazer esses risquinhos aqui, ó. Tá? Que ele tem. Que vão meio que puxando essas partes daqui, ó. Continua nessa subdivisão. Aí depois que você não conseguir mais ter qualidade nessa, aí você aumenta. Então isso aqui é um trabalho que tem que fazer com mais calma, bem mais calma, né, do caso que eu estou fazendo aqui. Então, ó, deu para dar uma evoluída também, né? Mexi um pouco o peito, acho que assim vai ficar mais bonito. E esse ombro tá um pouquinho para cima, eu vou dar uma descida nele aqui e descer um pouco mais esse abdômen também. Ah lá, ó, tá ficando elegantíssimo. E maromba. Ali maromba ele. Faz um pouquinho mais do antebraço também. Tá, depois dá um tapinha aqui e faz um pouquinho mais do antebraço. Mais fácil para aparecer no render lá. Tem o Dynamesh aqui. Tá?
Depois que a gente der um Ctrl D, mesma história, né? Refinamento. Aí você pode ter um pouquinho mais de liberdade para fazer umas coisinhas mais da hora do que o Concept fez. Ah, guri. Se o Wesley vai longe, rapaz. Olá. Melhoramos, hein? Então, meu jovem querido, eu acho que é isso aqui, tá? É, se você quiser o arquivo, me pede, mas eu acho melhor você fazer sem o arquivo, né? Pra pegar mesmo a prática e tal, tá? Eu acho que. Acho não, tenho certeza que você consegue de boa. Chegar no resultado da hora, sem precisar do meu arquivo. Diretão mesmo, já tá mandando super bem, né? Então, vai que vai, parabéns, tá? Você tá destruindo aí, mano. Vai longe pra caramba. Acho que dá pra gente fazer uns dois ou três modelos aí com essa tua capacidade aí. Dá pra gente fazer bastante modelo. Fechou? Então, até a próxima aula. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido mais um pouco hoje. E até mais.